Primeiro, tem uma narrativa hoje na internet muito forte do você é a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro, né? Não confie em ninguém, não confie em assessor, não confie em gerente, não confie em ninguém. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque a lógica é muito simples. Você é a melhor pessoa para cuidar da sua saúde, mas se você precisar de um ortopedista, você vai virar ortopedista para depois dar o diagnóstico para decidir o que vai fazer, né? Então, existe um pouco dessa narrativa, porque... sim, na nossa profissão existem pessoas que são antiéticas e às vezes acabam indicando investimentos que não são muito bons para os clientes porque eles vão ganhar mais dinheiro, por exemplo, né? Isso aconteceu muito, hoje em dia isso diminuiu bastante, porque o próprio profissional já percebeu que quando ele tem essa cabeça de escolher os produtos, os investimentos, ou seja, o aconselhamento ali do que a pessoa vai fazer com o dinheiro, mais para beneficiar ele, sem olhar de fato para o cliente, ele não consegue crescer carteira, né, de investimentos. Mas... se dá bem naquele momento e depois lascou-se. Né? Exato. E aí, para responder a pergunta de será que é para todo mundo ter o assessor, como é que funciona isso? Eu vou te explicar um pouquinho de como é que funciona a remuneração do assessor. Por quê? Até um tempo atrás, a remuneração do assessor ela era só por produto. Como é que funciona assim? Basicamente, o assessor ele chegava, se você tinha um dinheiro para investir, você me contatava, eu ia lá, fazia a primeira reunião, já vou explicar como é que é o processo, o que a gente olha, etc. Mas naquele momento eu falava assim, olha, você não precisa me pagar nada não, porque quem me paga é a corretora, né? Então, hoje existem várias corretoras, XP, BTG, enfim. As duas principais são XP e BTG, tá? E melhores para o cliente. E aí, você, dependendo de cada produto, você tem uma remuneração. Então, exemplo prático. Eu vou lá e decido que eu vou colocar 10 mil reais numa renda fixa que tá lá na plataforma, parece que tá escrito lá, que você vai ser remunerado em 12% ao ano, tá? Antes da corretora colocar aquela taxa lá, ela combinou com o banco parceiro uma taxa um pouco maior. E essa diferença de taxa, por exemplo, de 12 para 12,5, né? Essa diferença é a remuneração que ela faz em cima do dinheiro que está aplicado lá. E ela repassa isso com o escritório de investimento, né? Essa é a primeira forma de remuneração. A segunda forma de remuneração é a seguinte. Todos os fundos de investimento, que é uma categoria de investimento, eles cobram uma taxa de administração. E aí, pensa na corretora como se ela fosse um shopping financeiro. Então, hoje você quer comprar uma blusa. Tem várias marcas diferentes que você pode comprar, né? Sim. Então, hoje você quer entrar num tipo de produto de investimento. A corretora ela é como se fosse o lugar que você chega e de lá você escolhe qual loja você vai, vamos dizer assim, né? Só que a loja seria o produto financeiro. Então, fundo de investimento, você tem uma vitrine ali com vários tipos de fundos para você aplicar. Conservadores, moderados, agressivos, atrelados ao mercado americano, europeu, Brasil, ações, renda fixa, enfim, tem uma série de coisas. Só que todo fundo para estar lá tem que dividir um pedaço da taxa de administração dele com a corretora. Então, por exemplo, os melhores fundos, geralmente, os mais moderados ali, agressivos, que tem mais oscilação, eles cobram 2% ao ano. Na média, tá? 1,5%, 2%. Então, um pedaço disso ela divide com a corretora também, que é como se fosse a vitrine ali para você colocar o seu fundo lá. E aí, um pedaço disso ela divide com o escritório. Essa é a segunda forma de remuneração. E a terceira é quando você compra ou vende uma ação. Então, por exemplo, eu vou lá e falo, quando o cliente tem assessoria através da nossa mesa de renda variável, de ações, ele vai lá e compra 10 mil de Petrobras. Ele tem um custo, que pode variar, mas vamos supor que seja 0,5. Então ele vai lá, toda vez que compra ou vende uma ação, ele tem um custo de R$50, né? Não precisa memorizar isso. Você junta essas três formas, isso aqui é uma remuneração que a gente chama por produto. Ou seja, dependendo do que o assessor faça, ele pode ter uma remuneração um pouco maior ou um pouco menor. E é uma receita em percentual que oscila. Oscila ali de 0,2% a 1%. Mas a remuneração sempre é a partir daquilo que ele consegue vender? Do que está investindo. Ou tem um salário fixo? Não. No caso aí depende, porque assim, lá no caso tem as assessores que são autônomos, né? Que só ganham a partir da carteira que tem de clientes, que é o meu caso, por exemplo, e tem os assessores que são contratados, que eles são contratados com salário fixo para poder fazer a assessoria dos clientes que são da empresa. No seu caso é como se fosse uma comissão? Aí existem esses dois modelos, né? Um é por produto, que é o que você está chamando de comissão, é isso aí mesmo, que pode variar. Varia por quê? Porque depende do que o cliente vai fazer. E o que o cliente vai fazer depende do que o assessor vai indicar. Então, historicamente, você já teve, sim, de vários casos, isso existe. Existe um percentual ali de assessores que, às vezes, ficam indicando os produtos que não seria o ideal, né, para o cliente para ganhar mais comissão. Só que
o ser humano tem a anteninha da verdade, né? Então, geralmente, esse tipo de assessor, ele não consegue prosperar na carreira, vamos dizer assim. Não consegue crescer a carteira. Porque ele consegue um cliente, daqui a pouco sai. Que se dá bem ali Exato. e fica uma carreira curta. Perfeito. Né? E existe uma outra modalidade de remuneração, que é como a gente trabalha lá no grupo, né? Que é a remuneração fixa. Então, a gente cobra um percentual fixo, né? Então, independente do que a gente escolha para o cliente de investimento, a gente vai ter a mesma remuneração, que é um percentual do que a gente está cuidando do patrimônio dele, e tudo que viria para mim de receita variável volta para a conta do cliente. Tá claro? Mais ou menos, você ganha dinheiro como? No percentual fixo que eu No cobro. percentual fixo. Eu cobro um percentual fixo, por exemplo, 0,8% ao ano, né? E aí, tudo que viria para mim de receita, do que eu indico, do que eu aconselho... Como se fosse a comissão? Como se fosse a comissão, volta para o cliente. Então, esse é um modelo que desde que começou, ele não existia, mas desde que ele começou na XP, no caso, né, que é a plataforma que eu trabalho, a gente implementou lá como modelo, né?